Jesus, no Sermão do Monte, começou seu discurso redefinindo o que é sucesso. Mateus capítulo 5, versículo do 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ser bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, que não precisa de muito para ser feliz. Não se trata de questão financeira. Sincero, humilde, justo, misericordioso, puro de coração, pacificador e os perseguidos. Porém, todas essas características podem se resumir em uma habilidade somente: o amor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um cimbalo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Buscamos, adquirimos, nos decepcionamos e buscamos mais, um objetivo maior que o último, significando que agora será realmente recompensador? Na verdade, não. A decepção ao conquistar é maior do que a última, e caso o objetivo não seja alcançado, a frustração se tornará quase como uma doença. Pode você conquistar o mundo inteiro e todos os seus sonhos? Sim, é possível, mas sem o amor, nada disso valerá para ti mesmo. Esse é o ciclo do vazio. Sem amor não há raiva, raiva essa que nos deixa inconformados em sermos fracos ou permanecer sempre os mesmos. Sem amor não há motivo real para lutar, pois por que sofrer para sermos melhores se não existe razão? Assim, sem amor, a motivação se torna fraca e sem valor. Porém, é necessário saber que o amar, aqueles que se tornam amantes perdão, dos prazeres e facilidades são, na verdade, egocêntricos, que nada mais querem senão a satisfação dos seus desejos momentâneos a todo custo, mesmo que este custo seja a saúde, o futuro ou mesmo a própria vida. Esse egocentrismo faz com que as pessoas se tornem distantes aos poucos, de forma torturante, fazendo com que o futuro seja construído de dor e um presente vazio. E quando eu conversava com meu pai, ele me dizia que provavelmente esse seria o meu futuro. Não me importava em trabalhar com ninguém e tudo que meu braço alcançava eu tomava para mim, sem pensar no próximo, mesmo que não fosse proposital. Na minha realidade, se tratava mais de egoísmo do que egocentrismo. O egocêntrico coloca a si mesmo no centro de tudo. O egoísta não se coloca no centro, mas coloca seus objetivos. Até mesmo hoje permaneço egoísta, mas meu objetivo é ser mais como Jesus, e sacrificarei o que for necessário a esse objetivo. O que eu só fui entender mais tarde, o que meu pai tentou me explicar foi que, sendo amante de mim mesmo, eu não avançaria. Basicamente, por egoísmo, eu entreguei meu egocentrismo para Deus, deixando de querer ser o centro, mas para que algo maior fosse alcançado. Quando Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Com toda certeza, não era como os mestres da lei. Afinal, a autoridade suprema foi quem pregou aquele sermão. Não era necessário que ele citasse outros escritores ou mestres. Jesus é o verdadeiro mestre. E não poderia falar sobre os bem-aventurados sem ser bem-aventurado, correto? Na verdade, se a bem-aventurança é um estágio acima do prazer, Jesus, sendo Deus, está além desta também. Sofrendo pelo Evangelho, entregando a vida por amor, não podemos ser tão aventurados como Jesus, que por amor foi deixado por Deus.
Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O pecado nos separa de Deus, mesmo que Jesus não fosse pecador, assumiu a consequência e se entregou por nós, pecadores, para que assim pudéssemos nos reconciliar com o Senhor. Além da crucificação, que foi algo que ninguém poderia suportar, Jesus passou a noite sem dormir e sem comer. Foi espancado e com fragum, chicote romano, este que tinha tiras de couro, com pedaços de osso e metal nas pontas, que rasgavam a pele e músculos, causando hemorragia e expondo ossos. Muitos morriam só de açoite, mas Jesus sobreviveu para ser crucificado. Isso só é parte. Em muitos momentos, durante a crucificação, qualquer pessoa teria morrido. Mas Jesus sofreu algo além da morte e a própria morte. Mesmo que muitos cristãos foram crucificados, nada se compara à crucificação de Jesus, que enquanto sofria tudo isso estava só. Os cristãos crucificados tiveram Deus o acompanhando. Hebreus capítulo 11, versículo do 36 ao 40. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Não receberam durante a vida a promessa, pois ela seria completa no futuro, através da igreja. Sofrimentos que resultaram em futuras bênçãos. Esse é o amor que muitos tiveram. Diferente do caso de Jesus, estes não estavam sozinhos, Deus esteve com eles. E no fim, a perfeita obra se cumprirá. Abraão, por exemplo, morreu antes de ver sua descendência maior que a areia e as estrelas do céu, mas ocorreu. Não somos pessoas que têm um propósito, o propósito nos tem. O propósito de amar a Deus fez com que estes se tornassem implacáveis, inabaláveis. Por isso, ao refletir, eu penso: como ter esse amor que eles tinham? Se fizeram tanto em épocas difíceis, o que eu consigo fazer na era das facilidades? Por isso, busquei entender o que fez com que estes fossem tão longe. Que amor é esse que me falta? Entre 155 e 220 depois de Cristo, uma época em que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, Tertuliano argumentava que quanto mais os cristãos eram martirizados, mais a fé se espalhava, porque sua coragem e convicção inspiravam outros. Isso é verdade, quanto maior o sofrimento dos cristãos, mais estes se fortalecem. Eles não se limitavam ao ter ou receber. O simples fato de agir já os motivava. O prazer deles não se media por coisas externas, somente por aquilo que é interno, o que buscavam realmente. Só o fato de conhecerem a Cristo fazia com que estes não se preocupassem com nada além do dia a dia, e não um dia a dia vazio, e sim cheio de propósito e busca, sempre motivados a todo dia carregarem sua cruz, e às vezes de forma literal. Não havia procrastinação para ser cristão. Porque eles conseguiam e eu falho? Eu pensei. Ao responder essa pergunta, depois de muita pesquisa e reflexão, cheguei à conclusão que o prazer é o nosso maior inimigo. ênfase no prazer mundano. Eu escrevi uma newsletter sobre isso e vou deixar na descrição o link para você acessar depois do vídeo. O que devemos amar ou o que devemos amar? Lucas capítulo 10, versículo 27. Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Não temos a capacidade de amar muitas coisas e focar em várias ao mesmo tempo. Ou nos dedicarmos totalmente a um algo somente. Ou se dedicar a um algo, ou tudo será mal feito. Só com esses dois mandamentos, manifestamos amor a três direções: para o eterno, que é Deus, para o micro, que somos nós mesmos, e para o macro, que é o próximo. Amar a Deus significa o obedecer. O obedecendo, você cuida mais da sua saúde, mente e corpo, da sua família e trata melhor as pessoas. Para exercitar amor a Deus, busque ler a Bíblia e aplicar os ensinamentos. Orar para ter o contato com Deus e se inscreva no canal para aprender mais de forma mais simples. Cuide também de si.
O básico, faça exercícios, tenha horas para cuidar da mente, coma bem e lembre-se de descansar. Quando eu falo cuidar da mente, falo de hobbies, algo que cuide da sua mente enquanto você descansa. Afinal, se você for fraco mentalmente e fisicamente, não vai poder ajudar ninguém, e nem a si mesmo. Também tem um projeto de contribuir com o mundo, mas de boa forma. Não resolva algum problema e cobre por isso. Assim você cuida da sua família, provendo e também com a sociedade. Sei que esses conselhos pareceram rasos e manjados, e na verdade são, pois não importa o quanto você sabe, amor é maturidade, e maturidade anda com sabedoria. Sabedoria que não é somente saber, é viver aplicando o que sabe, e tendo novas experiências se conquista a sabedoria, ao qual o princípio é o temor ao Senhor de acordo com Provérbios 1:7. Saiba que se você amar mais, buscará mais e vai desejar fazer mais. É o amor a maior motivação que existe, pois foi o suficiente para motivar Jesus a se sacrificar por nós, e por meio dele obtivemos a vida eterna. Minha newsletter gratuita, que busca passar meus aprendizados como empreendedor, vai estar na descrição. O meu nome é Jonathan Oliveira, fique com Deus e saiba que Jesus te ama.